irmãos, né? Hoje é um feriado, acho que o povo foi viajar, foram passear, foram fazer qualquer coisa, pensar, né? E na nossa casa temos bastante desencarnados aqui para assistir a palestra, né? Mas o povo que está aqui, nosso agradecimento pela vida de todos e temos a satisfação de dizer que o nosso irmão Milton, né? Ele é o encarregado da palestra de hoje, ele vai passar para nós, né? Nós rogamos aos mentores amigos que auxiliem ele a trazer uma mensagem de bastante paz para nós, para que nós possamos, né, no nosso dia a dia, tão difícil que está, a gente quando chega no final da noite, a gente ouvir assim, algo assim, falando de Jesus, falando das esperanças que nós temos, né, da satisfação de estarmos aqui, sempre é gratificante. Então, neste momento, nós vamos levar nosso pensamento ao Pai, a Jesus, rogando a Deus por todos nós, Senhor, por aqueles nossos irmãos que não puderam estar aqui hoje, rogando a Jesus que traga a sua mensagem de luz, a sua mensagem de paz para nós, que é o que o mundo está precisando tanto da paz, né? Mas se nós quisermos buscar a paz, levar a paz bem longe de nós temos que primeiro trabalhar a paz dentro de nós, a nossa volta, com aqueles que estão perto de nós. Aí nós podemos jogar o nosso pensamento em luz para todos aqueles que estão distantes de nós, em situações constrangedoras. Que a espiritualidade toma conta de todos eles, que Jesus ampare a cada um dentro dos seus merecimentos e que nós possamos, Senhor, estar aqui hoje, falando em seu nome, ouvindo uma palestra em seu nome, colocando, porque nessa casa que sempre viemos aqui recuperar as nossas energias e nós possamos, através dessa luz de paz e de amor, na voz de alguém, encontrar um pouquinho de paz. E que nós possamos, Senhor, ajuda-nos a sermos melhores hoje do que ontem. E amanhã, se for possível, sermos melhores do que hoje. Nossos agradecimentos a nosso irmão, deixa o celular para vir até nós trazer a mensagem do divino para nós. Ser conosco, Jesus, hoje e sempre, que a tua paz permaneça em nós. Que assim seja. Boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja com todos. É um prazer novamente voltar a essa casa, a convite da diretoria, e vamos falar um pouquinho de Jesus. Nuvens esvoaçantes nas franjas do vento jornadeiro, na imensa planície humana a perder de vista, a terra preparada pelo arado, pronta para ser sulcada pelo arado movedor, o mar, o velho amigo, coroado em ondas brancas nas areias e na praia. Jesus sentado no barco, olha para a planície dos corações humanos e sente compaixão dos homens, depois de dizer tantas coisas considerou: a massa humana é semelhante às ondas do mar. Umas após as outras, todas se vão para a areia da praia. Jesus é o oceano de infinito amor. Dois oceanos se confundem: o oceano da misericórdia de Deus e o oceano das massas e sofrimento. Por onde Jesus andava, a multidão o seguia, de cidade em cidade, porque nele encontrava a paz, a esperança e a fé. Jesus, voltando de Corazim, aonde havia atendido uma grande multidão, ele narra: eis que o semeador saiu a semear.
E uma parte da semente caiu na beira da estrada, e vieram os pássaros do céu e as comeram. Outra parte da semente caiu no meio do pedregulho, nasceu, mas não cresceu, porque a terra não era fértil, e veio o sol e as queimou. Outra parte da semente caiu no meio dos espinheiros, nasceu e cresceu, porque a terra era fértil, a terra era boa, mas não chegou a produzir, por causa que foi sufocado pelos espinhos. Outra parte da semente caiu em terra fértil, terra boa, nasceu, cresceu e produziu 30 por 1, 60 por 1, 100 por 1. Quem tem ouvidos, que ouça. A semente é a palavra de Deus, é a lei do amor que abrange a ciência, a filosofia e a religião. Aqueles que dizem que ama a Deus e não ama seu irmão, como que pode dizer que ama a Deus que não o conhece e não ama o seu próximo que está a seu lado? Por isso que Jesus disse a Pedro, quando Pedro perguntou: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? 7 vezes? E Jesus disse: Pedro, o perdão é infinito, Pedro. Então, é muito fácil dizer que ama a Deus, mas você nunca viu Deus, você não conhece Deus. Mas o teu próximo é a imagem e semelhança de Deus, conforme está na nossa Bíblia, está escrito que o homem é a imagem e semelhança de Deus. E Jesus disse: amar a Deus sobre todas as coisas, e teu próximo como a ti mesmo. Então todos que estão à nossa volta é nosso próximo, não importa quem seja. Um animal é nosso próximo, uma planta é nosso próximo, tudo é criação de Deus. Então, se eu tenho amor a Deus, eu tenho que ter amor a meu próximo, amor aos animais, amor às plantas. Por isso que aqui na terra uma maioria de nós ainda somos propensos ao mal, ainda cultivamos a raiva, o ódio, o rancor. Nós ainda se interessamos muito pelo lado do mal, ainda contraímos doenças porque nosso coração está cheio de animosidades. A minoria de nós aqui na terra somos propensos ao bem e ao amor, são aqueles que são exemplo de Jesus aqui na terra, são aqueles que praticam as leis de amor aqui na terra. Por isso que aqueles que chegam ao Evangelho são semeadores da semente do Cristo, é a bússola que orienta a humanidade. O Espiritismo não é o dono da verdade, mas é a religião que melhor esclarece os ensinamentos de Jesus, dizendo da onde viemos, o porquê nós estamos aqui, para onde nós iremos. Nós não precisamos ir em nenhuma cartomante, não precisamos adivinhar o que é que nós temos que fazer e para onde nós iremos. É só nós estudarmos os Evangelhos de Jesus, é só nós entendermos o que é que Cristo veio trazer à terra. Estudando os Evangelhos de Jesus, nós vamos entender a lei de causa e efeito, a reencarnação, a imortalidade da alma, e dizer que a morte não existe, que a vida continua. Foi Jesus que trouxe esses ensinamentos. É só nós lermos e entendermos, porque para entender os Evangelhos de Jesus não precisamos ter uma sumidade aqui na terra. Tem pessoas que não sabem nem ler nem escrever e colocam em prática os ensinamentos de Jesus. Por isso que quando os apóstolos perguntaram a Jesus: Senhor, por que é que tu fala por parábolas? E ele disse: a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas aos outros eu falo por parábolas, porque vendo não vê e ouvindo não entende. Então cada um de nós entendemos conforme o nosso grau de evolução aqui na terra. Por isso que não tem mistérios nos ensinamentos de Deus. O que falta em nós é capacidade, é falta de crescimento espiritual. Por isso que quando nós vamos estudando, nós vamos se esclarecendo, nós vamos entendendo Jesus.
E Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então nós não devemos seguir a nenhum dos outros, a não ser o Mestre Jesus. Na pergunta 621 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos Espíritos qual o modelo mais perfeito que Deus colocou na Terra como modelo e guia da humanidade. E eles responderam: Jesus. Jesus, o modelo mais perfeito que teve aqui na Terra e que serve como modelo e guia para nós aqui na Terra. E ele perguntou aos Espíritos também, na pergunta 621, aonde é que está escrito a lei de Deus? E eles responderam: na nossa consciência. Todos nós somos criados simples e ignorantes a rumo da perfeição. E a lei de Deus está na nossa consciência. Todos nós somos criados simples e ignorantes a rumo da perfeição, porque todos nós temos uma centelha divina. Por mais cruel que nós sejamos aqui na terra, um dia nós vamos chegar a Deus, porque Deus é amor, porque Deus é perdão. Deus não iria criar um filho para o céu e outro para o inferno. Todos nós chegaremos lá um dia, ou pela dor ou pelo amor, mas a maioria de nós ainda chegamos pela dor, pelo sofrimento, porque senão nós não chegaremos a Deus. Nós só chegamos pela dor a Deus, porque por amor é muito poucas pessoas que chegam por amor. Portanto, meus irmãos, a semente caída na beira da estrada que os pássaros do céu vêm e comem, representa as pessoas que ouvem o Evangelho, mas ainda não têm capacidade de entender. São aquelas pessoas que vão à igreja, ouvem e saem na rua e continuam praticando a mesma coisa que estava. Não se modifica, não se melhora. Entra por um ouvido e sai pelo outro. São pessoas que ainda não entenderam a mensagem de Jesus. A semente caída no meio do pedregulho, aquela que nasce, mas não cresce porque a terra não é fértil, representa as pessoas que já têm um pouquinho de entendimento. São aquelas pessoas que cada vez que você encontra, ele está numa religião, porque ele está procurando Jesus. Ele chega e ele já quer ter uma posição dentro da igreja. Ele, se possível, ele já quer um cargo. Ele diz assim: quando é que vai formar a diretoria? Porque eu já quero um cargo. E ele não sabe nada, ele não está capacitado, ele não tem entendimento. Aí quando as pessoas dizem: não, você vai ter que estudar, você vai ter que se preparar, você tem que fazer curso, aí ele se melindra e vai embora. São aquelas pessoas que cada dia que você encontra: onde você está? Eu estou em tal igreja, agora encontrei Jesus. Daí 6 meses você procura ele de novo, você encontra ele e diz: já não estou mais lá, Jesus não estava lá não, estava em outro lugar. Assim, meus irmãos, as pessoas ficam procurando Jesus dentro da igreja, e Jesus disse: onde tiver um ou mais em meu nome eu estarei. O melhor lugar para você fazer a oração é no seu quarto, porque você não está vendo ninguém, você presta atenção, você faz a oração de coração, de amor. E dentro da igreja as pessoas vão, muitas vezes não entendem o Evangelho, ficam olhando que roupa que a pessoa veio, que cor que é o sapato, como que estava o cabelo, e o principal, que é Jesus, eles não ouvem. São pessoas milindres ainda. É igual aquele pintor, e um jovem pintor, que ele pintava muitos quadros, e ele resolveu fazer uma exposição de quadros, e ele deixou um quadro que ele pintou especialmente para aquela ocasião. Convidou as autoridades, convidou os amigos pintores, e lá ele fez a exposição. E na hora da abertura, ele descerrou o pano que cobria aquele quadro especial, e as pessoas ficaram maravilhadas. Era uma imagem de Jesus que ele havia pintado. No fundo era uma porta,
e Jesus estava com a mão nessa porta. Parecia que Jesus estava ali, e tão nítida que era a pintura. E todo mundo olhou, admirou, mas um pintor amigo seu chamou ele de lado e disse: meu irmão, essa pintura tem um grande defeito, você tem que corrigir o mais rápido possível. E ele disse: qual que é o defeito? Falou: olha lá, não é uma porta que está atrás? Jesus, não é Jesus com a mão numa porta? No fundo não é uma porta? Falou: sim, o fundo é uma porta, e Jesus está com a mão na porta. Falou: olha bem, você já viu porta sem fechadura, sem maçaneta? Você não pintou a porta, você pintou a porta, mas não pintou a maçaneta, não pintou a fechadura. Como é que Jesus vai abrir a porta? Ele disse: meu irmão, olha bem, primeiro que se Jesus fosse entrar na casa, ele não precisaria de fechadura, ele entraria por qualquer outro lugar, por janela, qualquer lugar ele entraria, não teria esse problema. Mas, meu irmão, essa porta que eu pintei aí atrás é a porta do coração do ser humano. E a porta do coração do ser humano só abre por dentro, ela não abre por fora. Então, para que Jesus faça morada em nosso coração, é preciso que não tenha raiva, ódio, rancor, não tenha animosidade. Como é que Jesus vai fazer morada em teu coração? Se você acumula animosidades. Porque a porta do nosso coração é só nós que temos a chave, e ela só abre por dentro, ela não abre por fora. Assim, meus irmãos, não adianta nós ficarmos procurando Jesus numa religião e em outra, porque a religião de Jesus é a religião do amor, e Jesus está em todas religião que fala do amor, do perdão, da caridade, é a religião de Jesus. Todas elas falam de Jesus. As pessoas que vão é que muitas vezes não entendem os ensinamentos de Jesus. As pessoas vão muitas vezes nas igrejas, não é por Jesus, é para se aparecer, para ver as pessoas que estão lá, para isso ou para aquilo, ou com uma posição social, igual a semente que caiu no meio dos espinheiros, que nasceu, cresceu e a terra era fértil, mas na hora de produzir não produziu. Por quê? Porque foi sufocado pelos espinhos. Significa as pessoas que já têm o entendimento do Evangelho. Só aquelas pessoas que lêem o Evangelho e têm condições de trabalhar para Jesus. Tem pessoas que têm condições de trabalhar dentro da religião, mas ele não tem tempo. Por que ele não tem tempo? Porque as coisas materiais o sufocam. Ele tem tempo para ir no clube, ele tem tempo para ser presidente do clube, ele tem tempo de ir na piscina, de ir para a praia, de ir para todo quanto é lugar, mas não tem tempo de ir na igreja. Ele não tem tempo para Jesus. Então, o que é isso? É o materialismo. As pessoas não se preparam, e depois, quando deixa o corpo, aí não sabe que ele morreu, porque ninguém morre. Nós deixamos a vida, nós não deixamos a vida, porque Deus nos deu a vida desde que nos criou. Esse corpo nada mais é que uma veste, e quem mostrou isso foi Jesus para nós. Jesus foi morto, crucificado, no terceiro dia ele ressuscitou dos mortos, e apareceu e conversou com os discípulos, apareceu e conversou com os 500 da Galileia, instruiu as pessoas que divulgassem o seu Evangelho, e ele disse: a morte não existe, tiraram-me o corpo, mas não me tiraram a vida, porque a vida continua, e todos que seguem Jesus têm a certeza que a vida continua, que a vida não acaba, que nós não dormimos. Nós não dormimos, nosso corpo acaba, nosso corpo só tem uma vida. Aqui na terra, esse corpo que eu tenho é só essa vez, mas nós teremos tantas oportunidades de retornar aqui,
quanto possível para crescermos espiritualmente. Quem é que nasce e vai entrar direto na faculdade? Todo mundo tem que passar pelo jardim da infância e crescer, estudar ano a ano até chegar à faculdade. Nós aqui na Terra também. Todos nós estamos aqui num planeta de provas e expiações. Estamos matriculados numa escola, num curso intensivo, onde que todos nós temos que estudar e crescer espiritualmente, não materialmente. Nós estamos aqui para purificar a nossa alma, não o nosso corpo. E a maioria das pessoas aqui só pensa no materialismo, quer crescer materialmente. Mas será que vai levar? Você já viu o caixão ter gaveta para levar alguma coisa? E se levar, vai ficar lá na sepultura. Você acha que a rainha da Inglaterra, ela levou aquela coroa dela de ouro de 4 quilos e pouco? E ela só entregou porque ela deixou o corpo, 96 anos. Veja bem o tamanho do orgulho da pessoa. Hoje, há algum tempo atrás, ela estava com uma coroa de ouro. E agora? Onde que ela está, será? Então, é isso que nós temos que ver. Porque aqui na Terra é passageiro. Quem dura muito aqui dura 100, 110, 120 anos no máximo. E depois, a vida é eterna. Então nós temos que preparar para a nossa vida eterna. E preparar para a nossa vida eterna é colocar em prática os ensinamentos de Jesus. É nós procurarmos crescer espiritualmente, não materialmente. Porque tudo que vem em nossas mãos são provas que Deus nos dá. A riqueza é uma prova, e uma prova difícil, porque nos deixa orgulhoso, prepotente, se nós não souber usar ela. E a miséria também é uma prova muito grande para nós aqui na Terra. Então nós temos que saber que Deus é amor, e Deus nos dá oportunidades de crescimento. A semente caída na boa terra, só aquela semente que nasce, cresce, produz. São as pessoas que são exemplo aqui na Terra para nós. As pessoas que foram pessoas que se dedicaram a vida inteira aqui na Terra por bem. São aquelas pessoas que não tiveram fortuna aqui na Terra, mas eles fizeram a grande fortuna, que é a fortuna espiritual. São pessoas que são exemplo de bondade aqui na Terra. São pessoas que praticaram o Evangelho aqui na Terra, deixaram o caminho do bem aqui na Terra. Por exemplo, Chico Xavier. Ele nunca teve um carro, uma bicicleta. E não é que porque ele não queria, porque se ele fosse usar como o povo usa hoje, os livros dele que foi vendido, ele era milionário, e agora seria o paupérrimo, né? Só que ele foi o paupérrimo e hoje ele é um milionário, porque ele sabia que ele não ia levar nada. Ele é o maior vendedor de livros aqui na Terra. Os livros dele continuam vendendo hoje, mas é tudo que o dinheiro é tudo em obras sociais. Ele aplicava em quê? Hospitais de recuperação, Hospital do Câncer, Hospital do Fogo Selvagem, tudo entidades que mantêm com a venda dos livros dele. Divaldo Pereira Franco, a mesma coisa. Olha lá, a Mansão do Caminho. E assim, todos eles são exemplos aqui na Terra. E não é só espírita não, irmã Dulce, que aquela mulher trabalhou na Bahia, deixou uma obra grande de hospital lá, Madre Teresa de Calcutá. Então, são pessoas que viveram no mundo, mas não são do mundo. Eles sabem que a vida é depois e não agora. Sabia que deixava o corpo, mas deixava a vida. Então, meus irmãos, nós temos que procurar aqui na Terra, todos nós ao chegarmos, nós trazemos a semente, essa semente do amor, essa semente que nós temos que desenvolver aqui na Terra, fazê-la crescer e dar frutos. Mas uma grande maioria pega a semente e enterra, que nem a parábola dos talentos. Quem ganhou 5 dobrou, quem ganhou 3 dobrou, mas aquele que ganhou um só fez o quê? Enterrou. E assim é a maioria de nós enterramos nossos talentos. E depois, quando nós passar para o outro lado e tiver que prestar conta, o que nós vamos dizer?
Enterrei meus talentos. Aí nós vamos ter que voltar aqui para buscar eles de novo. No livro Libertação, de Franciscano Xavier, prefácio de Emmanuel, ele nos narra mais ou menos assim: no imenso jardim havia um grande lago, todo ladrilhado de ladrilhos azul turquesa. No lago morava uma comunidade de peixes que vivia da gula e da preguiça. O peixe grande era considerado o rei do lago. Também havia um peixinho vermelho, miúdo, raquítico. E o peixinho miúdo vivia correndo de um lado para o outro, porque só sobrava as migalhas, porque as larvas maiores o peixe grande comia, e eles viviam apanhando e comendo as migalhas. O peixinho vermelho, cansado de sofrer, ele disse: deve ter outros lugares igual aqui, não pode só ter esse. Eu vou procurar uma saída. E ele procurou pela beirada, só tinha os ladrilhos. Foi para o fundo, só tinha lodo. Aí ele veio para a flor da água. Veio para a flor da água e seguiu o percurso da água. E chegou no vertedouro. No vertedouro tinha uma grade, mas ele era miúdo, se espremeu e passou. Falou: vou tentar a vida. E ele desceu, tinha um riozinho pequeno. E ele foi descendo e chegou até o ribeirão. No ribeirão já tinha outras comunidades de peixes. Tinha mais larvas, mais comidas, mais à vontade. E o peixinho vermelho fez amizade ali. E ali ele ficou sabendo que descendo de rio em rio vai chegar ao mar. Existe o mar, existem os oceanos, existem os corais, onde que é o Deus dos peixes. A maioria dos peixes queria ir nos corais, porque lá nos corais a vida é tranquila. E o peixinho vermelho, o empreendedor, desceu. Foi de rio em rio e chegou ao mar. Quando chegou ao mar, ele viu aquela imensidão de água. E ele, curioso, começou a procurar e ver tudo que tinha. Tinha outros tipos de peixes. Mas logo ele viu um peixe grande. E o peixe grande era a baleia. E ele chegou próximo da baleia. A baleia estava fazendo sua primeira refeição. Quando ele menos pensou, a baleia tragou tudo que havia próximo da boca dela. E ele foi para o bojo da boca da baleia. E ele, vendo que ele ia morrer, ele orou ao Deus dos peixes, pedindo misericórdia que salvasse ele. Mas a baleia ia o matar, ia comer. E daí a pouco a baleia deu um soluço e soltou tudo que havia tragado. E o peixinho vermelho escapou e agradeceu a Deus dos peixes pela vida que ele devolveu. E aí ele entendeu que o mar tem muita água, muitos tipos de peixes, mas também tem muitos perigos lá também. E ali ele fez amizade, estudou, entendeu como que funcionava o mar, viu os oceanos, e ele foi até os corais. Chegou aos corais, lá a vida era de paz e harmonia. Nos corais, todos os peixes vivem em paz, todos eles têm a toca dele, têm a comida, tranquilo. Mas fez grande amizade lá. Mas ele ficou pensando: com todo esse conhecimento que eu adquiri, meus irmãos ficaram naquela poça d'água lá. E ele ficou sabendo que de tempos em tempos dá grandes secas. E quando a seca é muito grande, os rios pequenos e as lagoas secam e os peixes sucumbem. E aí, incentivado pelos amigos dos corais, ele resolveu voltar e avisar os peixes daquele lago. E ele voltou e entrou no lago. Quando ele entrou no lago, ele olhou todo mundo lá, na gula e na preguiça, comer e dormir, comer e dormir. Ele foi ao peixe grande e disse que convidasse todos, que ele queria fazer uma reunião com todos, dizer. E o peixe grande chamou a todos, convocou para que fizesse uma reunião. E o peixinho vermelho falou com ênfase: meus irmãos,
Esse lago representa uma gota de água para o oceano. Esses anos que eu tive fora, eu tive estudando, adquirindo conhecimento, existem rios, existem ribeirões, existem o mar, existem os oceanos, existem outras comunidades de peixes. E vocês ficam aqui se matando sozinhos, na gula, na preguiça. Mas vocês precisam se modificar, se melhorar, senão vocês não vão sair desse lago. E se der uma grande seca, todos vocês vão morrer aqui dentro. Não existe só esse lago, existem outros. E os peixes falaram para ele: você vai embora, você está louco, só existe essa lagoa, não existe mais nada, você some daqui. E começaram a bater nele, e ele vazou pelo vertedouro e foi embora nadando até os corais. Alguns anos se passaram e ele ficou sabendo que houve uma grande seca e que aqueles peixes que estavam lá, todos eles sucumbiram, morreram. Assim, meus irmãos, Emmanuel, ele narra com o peixinho vermelho, era André Luiz. E os peixes gordos que vivem na agulha da preguiça é a maioria de nós aqui na terra. Todos nós queremos ir para o céu, mas sem esforço. Todos nós queremos ir para um bom lugar, mas sem estudar, sem trabalhar, sem fazer nada. Nós queremos beber, comer e dormir. Para isso todo mundo tem tempo, mas para outra coisa não tem. Até tem um ditado que diz assim, né? Quando você precisa de alguém para te ajudar, você chama uma pessoa ocupada, uma pessoa que está trabalhando. Porque se chamar alguém que não trabalha, não tem tempo. Então, a maioria de nós, quando falamos que existem outros mundos igual ao nosso, a maioria de nós não acredita. Mas Jesus, ele disse: na casa do meu Pai há muitas moradas, eu vou prepará-los. Então, cada um de nós, quando deixarmos o corpo, por afinidade estaremos juntos desses lugares. Se eu plantei o bem, eu vou colher o bem. Mas se eu plantei o mal, eu vou colher o mal. Somos livres para semear, mas somos obrigados a colher o que plantamos. Somos escravos do ontem, seremos donos do nosso amanhã. O que fizemos ontem, estamos colhendo hoje. O que estamos fazendo hoje, vamos colher amanhã. Deus não perdoa ninguém. Deus dá oportunidade de nós corrigirmos nossos erros. É muito fácil fazer um monte de coisa errada e chegar na igreja, se ajoelhar: oh meu Deus, me perdoa que de hoje para frente eu não vou fazer. Aí volta, faz de novo, vem e pede perdão. É muito fácil. Ele diz, Jesus disse: ajustai com o teu irmão enquanto estais a caminho, antes que ele te entregue o juízo condene. Não sairás da terra enquanto não pagar o último centil. Quando te apresentares diante de Deus e lembrar que você tem algo contra o teu irmão, volta lá, ajusta com o teu irmão e vem. Então, tudo que fizermos aqui na terra teremos que pagar. Ele nos deixou o caminho, Ele deixou seus ensinamentos, Ele deu os meios. Por isso que Ele disse que ninguém chega a Deus se não for por Ele. Ele é a verdade. Então é isso que Emmanuel fala, que as obras de André Luiz, principalmente o Nosso Lar, para quem não leu o Nosso Lar, leia Nosso Lar, Mensageiros a Caminho da Luz. Ele mostra como que é a vida no plano espiritual. André Luiz, ele foi um grande médico no Rio de Janeiro, Carlos Chagas, e por causa dos seus vícios, ele antecipou seu retorno para o plano espiritual. Com 53 anos, seu corpo não resistiu, e ele deixou o corpo, mas não deixou a vida. Ele foi levado para
as zonas umbralinas, para o umbral, zona de sofrimento, e lá os outros chamavam ele de suicida, e ele não entendia porque ele era suicida. As pessoas, ele falou: eu fui médico, e como médico eu sei que eu contraí doença, meu corpo não resistiu. Ele ficou 42 dias internado no hospital, e o corpo dele não aguentou, e ele deixou o corpo, não deixou a vida. Passou 8 anos na zona de sofrimento, foi recolhido, graças à sua mãe, que estava no estágio mais alto, graças às orações dela, ele foi recolhido para o nosso lar. Aí muita gente diz assim: ah, se eu fosse para o nosso lar, eu gostaria de ir um pouquinho para cima, porque o nosso lar é um hospital. Então você quer ir para um hospital, tudo bem, então você tem que trabalhar para você ir um pouco para cima, não para ir para o hospital. E André Luiz foi para o hospital, que é o nosso lar. E nosso lar, ele está a 10.000 metros acima do Rio de Janeiro. Lá ele foi recolhido, e lá ele começou o tratamento dele, e ele viu que tinha muitos doentes lá sendo tratados, mas sendo tratados espiritualmente, porque nós deixamos o corpo material, mas nós temos um corpo espiritual. Tudo que nós fazemos no corpo material está impregnado no nosso corpo espiritual, que é o perispírito. E ele, quando se recuperou, ele disse: eu fui médico, eu gostaria de trabalhar, ajudar. E eles disseram para ele: você aqui não serve nem para enfermeiro. Você pega um pano e começa a limpar as enfermarias, né? Então as pessoas acham que é muita coisa aqui na terra. Eu estou como um médico, mas não sou médico. Eu estou como um juiz, mas não sou um juiz. Eu estou como o presidente da república. Deixou o corpo, não é nada do outro lado. É um mendigo, muitas vezes. Então, nós não somos o que a profissão nossa é aqui. O lado de lá, cada um vai valer pelas suas boas ações, pelo bem que fazer aqui na terra. Se a pessoa não deixar o orgulho, não deixar a prepotência, se ele não trabalhar a paciência, o amor ao próximo, ele vai ter problema do outro lado. É mais ou menos assim. Se eu viajar para São Paulo e levar um cartão sem limite, eu posso me hospedar em qualquer hotel lá, comer em qualquer restaurante, sem problema nenhum. Meu cartão me garante. Mas se eu viajar para lá só com o dinheiro da passagem, aonde que eu vou dormir? Embaixo do viaduto. Assim é quem vive aqui na terra. Quem vive aqui para o mundo, só para as coisas do mundo, vai ser um mendigo do outro lado, porque ele não vai levar nada. O que nós levamos é que possamos levar na nossa consciência o bem que fazemos e o mal que fazemos. Por isso que o Espiritismo prega o quê? A transformação moral e não a transformação material. O material é só para nós vivermos aqui na terra. Por quê? Nós temos que se modificar, se melhorar. Ninguém vai virar anjo aqui não, mas podemos ter um bom lugar no plano espiritual, dependendo das nossas ações aqui na terra. Seremos julgados pelo bem que fazemos e pelo mal que fazemos. Então, André Luiz, lá ele ficou sabendo por que ele era um suicida. Porque os caras chamavam ele de suicida? Porque ele tinha muitos vícios, e os vícios danificou seu corpo físico, e ele antecipou o retorno para o plano espiritual. Ele poderia viver 80 anos aqui se ele não tivesse vícios, mas pelos vícios dele, ele viveu 53. Assim, uma maioria aqui da terra, quem entra para os vícios, tem jovem aí com 20, 25 anos, e já dá overdose e morre. Ele já cumpriu o tempo dele aqui? Não. Ele é um suicida inconsciente, porque suicida direto é o que pratica, mas quem bebe demais, quem fuma demais, quem usa droga, quem faz isso, faz aquilo, está antecipando o retorno para o plano espiritual e está plantando o futuro, né? Por que nascem crianças já com anomalia?
Por que crianças já nascem com doenças incuráveis? Lá no Velho Testamento está lá que até a terceira ou a quarta geração nós pagamos o que fizemos. E na terceira e na quarta geração, quem é que volta? É nós que estamos voltando. Então hoje eu fumei 80 anos, não aconteceu nada. Eu vou nascer com o quê? Já vou nascer com asma na próxima hora. Foi eu que danifiquei meu corpo, agora eu vou ter que resgatar. Eu bebi até deixar o corpo, já nasce com cirrose. Deus é amor, Ele está te dando oportunidade. Você errou, faz de novo. Quero ver se você vai conseguir beber agora, quero ver se você vai conseguir fumar, e assim por diante. A pessoa passou a corda no pescoço, primeira coisa que faz, quebra a espinha. Tem uma grande possibilidade de voltar numa cadeirinha de roda. Aí vai dizer, foi Deus? Não, Deus é amor. Deus está dando oportunidade para você. Ele te deu um corpo perfeito, você não soube usar, agora você volta com ele danificado para você ajustar, você poder pagar o que você fez. E é por isso que uns nascem perfeitos, outros nascem com anomalia, uns nascem milionários, outros nascem paupérrimos, porque são provas, porque nós estamos num mundo de provas. Todos nós temos provas aqui na terra, estamos passando por isso. Agora está chegando já o mundo de regeneração. Provavelmente nós já estamos naquela fase dos bodes e as ovelhas, estamos na separação. Aqueles que não conseguir atingir um determinado objetivo, vai para um planeta mais inferior. Aqueles que já atingiram o objetivo, volta aqui na Terra. Daqui a uns anos a pessoa fala assim, nossa, vai ficar pior. Não, vai ficar ótimo. Se eu puder voltar aqui, eu gostaria de voltar daqui a mais uns anos, embora e voltar aqui, porque vai estar muito bom aqui, muito melhor que agora. Agora do jeito que está as coisas aí, está fazendo-se a mudança aqui na Terra, a limpeza aqui na Terra, está fazendo a reforma aqui na Terra. Você pode ver que em como semeador também hoje, cair nessa nossa disposição, né, para nos melhorarmos, para crescermos como espíritos nascidos para o amor, pelo amor. Então, que Deus o recompense, que você possa retornar também ao seu lar. Obrigada ao seu filho que está aqui, que acompanhou o seu pai, a sua nora, companheira. A gente tem até medo de falar, né? A gente, né? Que eles se sintam também muito bem nessa casa e possam retornar bem aos seus lares. Vamos continuar então a nossa segunda parte. Estamos chegando até ao final de mais um nosso encontro. Nesse dia que nós pudemos mais uma vez, através do Evangelho, resgatarmos sempre a mensagem necessária que nos aproxima da nossa realidade espiritual, essa necessidade da nossa melhora, do entendimento da vida, da compreensão de que porque estamos aqui, da necessidade de nos amarmos, da necessidade de amarmos cada vez mais, de buscarmos, como disse a nossa amiga no início também, a nossa paz interior, para que esse mundo também ressoa essa paz que habita em nós. Nós teremos como a prece final, nós vamos pedir novamente que o Newton ele coloque a seu poema. Após o poema a gente já vai dar como encerrado o trabalho da noite, agradecendo a presença de cada um, que Deus os acompanhe, os fortaleça, que possam, ao chegar aos seus lares, espargirem também essa sensação que aqui desfrutamos, essa paz, essa harmonia. Mais uma vez agradecidos ao Nilton, a sua família que aqui estiveram,
nesse feriado, né, que na verdade abriram mão dos seus compromissos para estarem aqui. Muita paz a todos. Então nós vamos estar encerrando o nosso alinhamento. E assim nós vamos encerrando então, agradecendo a Deus, a Jesus e dizendo: aos caros irmãos, em verso venho dizer, do nascimento do Cristo, no qual não posso esquecer. Certa feita os judeus foram todos convidados, também José e Maria, para serem recenseados. E o tempo estava próximo de Maria dar à luz e receber em seus braços seu filho amado, Jesus. E deixaram Nazaré para Belém ingressar, cumprindo com seus deveres, mas quanto apuro passaram. Bem assim que lá chegaram, José se dirigiu em busca de uma estalagem, mas a qual não conseguiu. Então José exclamou: o que é que vamos fazer? O Filho de Deus precisa de um lugar para nascer. Assim exclamou Maria: já pedisse, já implorasse, não vamos mais insistir? Talvez com os animais poderemos conseguir. E assim isto se deu. A tal noite pernoitaram, animais ofereceram, quantos homens negaram. Uma estrela nas alturas com seu lindo esplendor, clareando a manjedoura, o berço do Salvador. Entre as noites que surgiram, pois foi a noite mais bela, nunca mais foi visto outra noite igual àquela. Que Jesus abençoe a todos e que a paz do Mestre esteja com Deus.